Bom dia, mais uma edição do Seja Legal e hoje a pauta é eventos do E-Social, DET, desoneração da folha e a nova Lei 14.831. Vem comigo. Seja Legal com Malu Diogo. E o primeiro tema de hoje é sobre o DET, já venho falando do DET há várias semanas, né? E trago aqui um link com o edital CIT, né, da Secretaria de Inspeção do Trabalho número 4 de 2024, aonde prorrogou o início, né, de validade do DET para os microempreendedores individuais e os empregadores domésticos. O prazo era 1º de maio e foi estendido para início em 1º de agosto. Muita gente perguntando, mas se eu não cadastrar o DET vai ter multa? Gente, não tem multa, né, pelo não cadastramento. O DET ele pode ser cadastrado a qualquer tempo. O problema aqui é o seguinte, a partir do momento que o governo federal entende que ele está válido, todas as autuações que eventualmente sejam encaminhadas para o DET dessa empresa já vai começar a valer. O empregador abrindo, acessando o DET ou não. Então a última alteração, conforme o link que eu deixei aí para vocês aí embaixo, fala da prorrogação para os microempreendedores individuais e empregadores domésticos, como eu já disse. 1º de agosto está valendo, ok? Um segundo tema que eu queria falar aqui um pouquinho é uma certa confusão que está ocorrendo com relação ao evento S2220 do E-Social, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. A Instrução Normativa 2185 alterou várias coisas, né, relativa ao E-Social e outras questões, e eu já venho falando dela há algumas semanas. E lá trouxe uma pequena alteração. O evento S2220, ele continua sendo cumprido junto ao E-Social. Nós precisamos continuar enviando os atestados de saúde ocupacional porque isso é uma obrigatoriedade do Ministério do Trabalho e Emprego. A legislação trabalhista prevê isso, as questões das normas regulamentadoras, né? Norma regulamentadora específica que trata da saúde do trabalhador. Agora, o que foi alterado é que esse evento S2220, ele não é mais considerado como uma obrigação acessória para fins de autuação somente junto à Receita Federal. Então vocês precisam entender isso, que a Receita Federal é um órgão e o Ministério do Trabalho e Emprego é outro, são órgãos distintos. E muitas vezes uma única temática pode ter olhos de autuação diferenciados. Então muita gente achou que porque a Receita Federal disse que não é considerado mais uma obrigação acessória, que não precisava mais enviar esse evento. Não é isso. O evento precisa ser enviado, os prazos continuam, precisam ser cumpridos em atendimento à legislação do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Mas com relação à autuação da Receita Federal, ok, isso não é considerado mais como uma obrigação acessória. Consulta lá a Instrução Normativa 2185. Um outro tema relativo ao E-Social é a novidade dessa semana, a informação do evento S2221, que vem na nota técnica da versão 1.2, número 3 de 2024, que eu estou deixando o link aí embaixo. Essa nota técnica, ela fala sobre a obrigatoriedade de envios de exames toxicológicos para os motoristas profissionais. No Seja Legal da semana passada, eu já havia falado um pouquinho sobre isso. Eu disse que tinha saído uma legislação que já tornava obrigatório, né, essa informação. Na verdade, antes do E-Social ser simplificado, isso já estava previsto, né? Quem já trabalha com E-Social há muito tempo, nós já acompanhamos o E-Social desde 2014, esta era uma informação que antigamente era prevista e que foi excluída temporariamente em decorrência da simplificação do E-Social. Colocaram os trilhos nos eixos, né, digamos assim, para que as empresas conseguissem colocar as informações de uma forma mais lenta, mais regrada, e agora ela vem como obrigatoriedade a partir do mês de agosto de 2024. Então aí na sua empresa, se você tem essa situação de motoristas profissionais, fique atento, olha aqui a nota técnica que eu deixo no link e verifique aí como é que você vai fazer para cumprir com essa obrigação prevista em novo layout do E-Social, ok? Então esses dois eventos do E-Social é o que eu trago esta semana com relação a este tema. Um outro tema que eu gostaria de trazer para vocês também, e eu também já sinalizei no último programa, é sobre a desoneração da folha.
Quando eu gravei o Seja Legal da semana passada, tinha acabado de sair uma informação, uma decisão do ministro Zanin, onde ele havia suspendido a desoneração da folha até 2027, né? Então ele suspendeu, saiu uma nova decisão e essa semana a coisa rolou bastante aí nos bastidores. Então, no dia 1º de maio, a Receita Federal se manifestou, eu deixo o link da manifestação dela oficial aqui embaixo para vocês depois darem uma consultada, aonde está valendo a decisão do ministro Zanin, aonde ocorre a suspensão da desoneração da folha de pagamento para determinados grupos, e eu tinha falado isso a semana passada, que tem empresas que têm grupos que estavam usufruindo desse benefício. Então, na decisão, e a própria Receita Federal vem corroborar isso por meio de um comunicado oficial, que é o que eu já disse, estou deixando no link, aonde a partir do recolhimento do mês de abril, não vale mais a questão da desoneração e as empresas devem recolher a parte patronal com base em 20%. Então, quem já faz parte desse grupo já entende bem a minha fala, sugiro atenção com relação a esse aspecto. Se vocês puderem deixar para fazer o fechamento, né, próximo ao recolhimento, melhor, né, porque quem sabe a gente tem aí uma definição com mais ênfase. Os jurídicos das empresas ainda estão questionando essa decisão, então, por hora, a sugestão que eu dou pega essa notícia da Receita Federal, consulta o seu jurídico se a sua empresa está enquadrada em um dos casos da desoneração e tenha cautela durante o fechamento da folha de pagamento competência abril, ok? E o último ponto que eu trago aqui para o Seja Legal dessa semana é uma lei nova que eu não estou escutando ninguém falar ainda, mas eu imagino que nos próximos dias isso já deve aparecer nos bastidores de quem trabalha na nossa área, que é a Lei 14.831 de 2024, foi publicada há poucos dias no Diário Oficial da União, que institui o certificado de empresa promotora de saúde mental. Eu dei uma olhadinha na lei e agora o governo vai oferecer, né, vai conceder certificados para as empresas que estejam preocupadas aí com a saúde mental dos seus empregados. Eu tenho a impressão que isso vai ter um link muito grande com a área de medicina, né, e segurança do trabalho. Nessa legislação, que eu inclusive deixo o link para vocês acessarem, o governo informa quais são as ações que ele reconhece como válidas para a empresa obter o certificado, né, de empresa promotora de saúde mental, e lá também fala que as condições para o certificado, né, serão apresentadas mediante regulamento próprio. Pelo que eu pude entender, é o mesmo jeito que ocorreu com o DET. Então ele falava que instituiu o DET e que um regulamento traria aí como acessar e quais seriam as necessidades para obter o DET e outras temáticas que o governo vem falando, né? O governo geralmente ele solta uma lei falando, olha, tal situação vai ocorrer e depois vamos soltar um regulamento explicando como. O próprio relatório de igualdade salarial também foi assim, né? Agora vem essa nova lei aí das empresas que vão poder obter o certificado no sentido de concederem melhores condições de trabalho para melhorar a saúde mental dos seus empregados, tá? Dá uma olhadinha na lei, eu imagino que este tema venha a participar aí do Seja Legal das próximas edições, a partir do momento que o governo federal regulamentar quais as ações que as empresas vão ter que adotar para obter essa certificação, que com certeza deve trazer benefícios aos empregadores, ok? E eu fico por aqui, espero você então no meu próximo Seja Legal. Bom final de semana, até mais. GI Talks, RH na DR. Realização GIFO, tecnologia para RH. Acesse gi.com.br.